Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste domingo celebra a festa solene de dois apóstolos que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva, São Pedro e São Paulo. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como o primeiro Papa, e Paulo, o primeiro missionário que levou a igreja ao mundo. Os dois personificam a identidade da igreja como discípulo e missionário. A celebração de hoje é muito antiga, anterior até a própria festa do Natal. As leituras bíblicas falam destes dois grandes apóstolos. A primeira leitura aparece Pedro, preso pelas autoridades para agradar os judeus, com data marcada para morrer, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de 1 a 11. Vemos o testemunho que gera oposição e perseguição. A atitude da igreja que, unida e solidária, reza por Pedro. A presença efetiva de Deus na comunidade da igreja que atende e liberta. Na segunda leitura, Paulo, também preso, prestes a morrer, ano por volta dos 67, escreve um testamento espiritual. Esse testamento de sua vida, do seu serviço do Evangelho, um caminho que era para ser seguido por todos os cristãos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 6 a 8, 17 a 18. Ele diz: "Estou pronto, chegou a minha hora. Combati o bom combate. Terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória." No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. O texto é uma catequese sobre o papel eclesial de Pedro. Tem duas partes. Primeiro, de caráter cristológico, define a identidade de Jesus. Quem sou eu? Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom e justo. Na opinião dos discípulos, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel para libertar e salvar o seu povo. O Filho de Deus, profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai. Mas quem é Jesus para nós? Que lugar ele ocupa em nossa vida? E em segundo momento, fala sobre o caráter eclesiológico, sobre a igreja. A igreja que é convocada à volta de Pedro. Pedro, tu és rocha, que significa pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa rocha é a fé que Paulo e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo. O poder da morte nunca poderá vencê-la. Jesus garante a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal. Dá o poder das chaves. Revela a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves do reino e ocupa o primeiro lugar, com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. Jesus fala sobre atar e desatar. A Pedro e à comunidade é confiado o poder de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. A Bíblia nos fala da vocação e da atividade deles. São Pedro, Simão era um pescador de Betsaida, estabelecido, morava em Cafarnaum. Cristo muda o nome de Simão e o chama de pedra, porque teria a missão de ser a pedra fundamental
da futura comunidade que mais tarde chamaria de eclesia, de igreja. Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma aparição especial de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã e é o primeiro a tomar a consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não livra das deficiências do seu temperamento. Paulo hesita em contradizê-lo na famosa discussão de Antioquia, para convidá-lo a libertar-se das práticas judaicas. Quando Pedro vai a Roma, torna-se o apóstolo de todos. Cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício os judeus e os pagãos, e ratifica esta missão com seu sangue. São Paulo chega a Jesus por um caminho diferente. Conhece Jesus primeiro como um adversário que deve ser combatido, como aquele que anuncia um Deus diferente dos mestres de Israel, do Deus dos judeus. Um dia, no caminho de Damasco, é iluminado por uma luz do alto e compreende que Jesus crucificado é o Messias de Deus. A partir daquele momento, torna-se um discípulo fiel e um ardoroso missionário que percorre em 4 ou 5 viagens o mundo conhecido de então, pregando o Evangelho e fundando novas comunidades cristãs. A igreja continua a obra de Cristo, porque na igreja, Pedro e seus sucessores são chefes visíveis aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Eles deverão se constituir um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo, aquele que preside a caridade. Por isso, nesse dia em que a liturgia relembra esses baluartes da igreja primitiva, celebramos também o dia do Santo Padre, o Papa. Hoje, o Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo como pastor e guia. Gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do Papa Leão XIV. A Igreja viva outros tempos com o carisma e testemunhos deste simples homem que abraça a todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz. E até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz, fique com Deus.